Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um vídeo do canal Chico Química, hoje dando sequência ao vídeo anterior, equilíbrio iônico. O que difere esse equilíbrio iônico em relação ao equilíbrio químico que a gente estudou? O equilíbrio iônico, como vocês podem ver aí no slide, quer falar então sobre a presença de íons. Eu posso ter então ácidos, substâncias envolvidas ácidos, bases e sais, por exemplo. Então, quando a gente falar na expressão ionização, entendam que é uma substância reage com a água, forma íons. Então, e quando eu tiver a dissociação iônica, são substâncias que, quando dissolvidas em água, elas separam os íons que ela tem. Então, por exemplo, sais e bases. Quando a gente está falando de ácido, primeiramente, aí, como você pode ver, nós temos a constante de ionização de um ácido, que ela vai se dar então pela forma. Pode ser que pareça Kc para vocês, constante de equilíbrio, mas é a constante do ácido igual, então no numerador eu vou ter os íons, sobre o denominador, então a substância composta, nesse caso aí, que vai ser a forma geral HA. Mas nós temos um exemplo aqui para esclarecer melhor para vocês. O ácido cianídrico quando dissolvido em água. Então vai formar a ionização, nesse caso a fórmula composta é o íon hidrônio, que é o H3O+, mais o cianeto, que vocês estão vendo aí, Cn-. A fórmula simplificada que muita gente conhece, que é a formação de H+, mais Cn-, que daí poderia calcular lá, calcule o pH dessa reação química. E aí nós vamos ver que aí eu tenho o valor do Ka, né? A constante já deu pronto aí no exercício para nós. E aí nós temos algumas interpretações para ver em relação a esses valores. Quanto maior o valor de Ka, maior vai ser a acidez do ácido, menor vai ser o pKa desse ácido. Então o pKa é inversamente proporcional às outras duas coisas que a gente viu. Quando eu estou falando de um ácido que existe em várias etapas, nós temos que cuidar que tem o K1, K2, K3. Nós vamos ter um valor de Ka maior para o primeiro hidrogênio ionizado com relação ao segundo e o terceiro. Então vai decrescendo essa questão aí. Então nós temos então que o Ka1 é maior do que o Ka2. Se nós tivermos uma base, nós não vamos chamar de Ka, nós vamos chamar de Kb, constante de dissociação de uma base. Aí, como vocês estão vendo de forma geral, o B mais OH-, então a hidroxila aqui representada. Então nós temos então no numerador os íons e no denominador então a substância composta. E aí nós vamos ter um exemplo aqui então, que é a reação química então de dissociação da amônia, que vai formar o íon amônio mais OH-. Vocês vão observar que ele tem ali a constante da base, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, e aí nós temos uma interpretação para fazer. Claro que isso quando eu tiver vários valores lá na questão. Quanto maior o Kb, eu vou comparar os Kbs, maior vai ser a força da base. Inversamente proporcional vai ser o pKb. E aí nós chegamos então a finalmente como eu consigo calcular o grau de ionização que vai me dizer a força do ácido ou da base. Então, nessa equação, o numerador vai ser a quantidade de matéria dissociada ou ionizada, se for um ácido, divididos pela quantidade de matéria inicialmente dissolvida. Cuide aí a equação. Esse grau, se tu quiser transformar ele em porcentagem, multiplica por 100. Cuida desse detalhe, galera. Quanto maior o seu valor, maior vai ser a força do ácido ou da base. Ácidos fortes, segundo aí as regras que vocês estão vendo aí, maior ou igual a 50%. Ácidos considerados semifortes, então vai ser menores do que 50% e maiores do que 5%. Ácidos considerados fracos, menores ou igual a 5%. Bases consideradas fortes, lá quando tu estudou funções inorgânicas, são metais alcalinos, então família 1, ligado à hidroxila, são considerados fortes, e metais alcalinos, alguns são considerados fortes, por exemplo, ali o cálcio ligado, o bário e o estrôncio ali. Agora, bases fracas, por exemplo, o hidroximagnésio da família 2 é considerado uma base fraca, o hidróxido de amônio, amônia e as demais bases são consideradas fracas. Então, pessoal, esse então foi mais uma revisão então do equilíbrio agora iônico. Espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar então estudando a respeito então desse equilíbrio iônico. Grande abraço, até a próxima!